Queria convidar os irmãos a colocar sobre seus pés. Está chamando aqui o canal de bênçãos para as nossas vidas esta noite. Servo de Deus, Diácono Jean. Então, somente esta noite, fique conectado no trono da graça, irmãos, daquilo que Deus tem preparado para a nossa vida esta noite. Amém? Palavra de Deus com o Diácono Jean. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Sem mais delongas, vamos abrir nossas Bíblias em Efésios. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Queria primeiramente agradecer a Deus, lógico, por estarmos aqui, depois desses 15, 20 dias, e sabemos que Ele está no controle de tudo. Nós temos que estar pronto para todas as coisas possíveis e até impossíveis que vai acontecer nesse mundo. Nós somos um mundo, eu comecei a classificar isso aí como um mundo doentio. Nós estamos no mundo doentio. E agradecer também ao pastor, aos irmãos, por estarmos aqui. A gente sabe que a comunhão principal vem através do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo a gente não é nada. Sabemos que vem de Jesus, mas o Espírito Santo está sempre conosco, nos ajudando. Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10. Diz o seguinte a palavra de Deus: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9: não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, ao quais Deus preparou para que andássemos nelas. Pode se assentar, irmãos? Boas obras. A gente sabe que começou em março, aí deu esse problema de 15, 20 dias, e agora estamos continuando esse assunto maravilhoso. Boas obras. Preste atenção que no versículo 8, volta o versículo 8, fazendo favor. Pela graça sois salvos. É interessante porque quando você começa a ler a Bíblia é algo sequencial. Primeira coisa que você tem que entender é que a Bíblia é uma sequência. E a Bíblia nunca vai colocar a parte humana em primeiro lugar. Nunca. Em hipótese alguma, a Bíblia coloca a parte humana em primeiro lugar. Aí ele fala, por meio da fé. Não, você não é salvo por meio da fé. Você é salvo pela graça. A graça te alcançou através do que você mostra que está abrindo o coração através disso aqui. Você mostrando em seu coração o que está aqui é verdadeiro, o que está aqui você reconhece, o que está aqui vem sua salvação, está aqui, tem como mudar sua vida, melhorar sua vida, trazer um refrigério, aí vem pela graça, depois que vem através da fé. A Bíblia nunca vai colocar a parte humana em primeiro lugar. A graça, sabemos que é um dom de Deus imeretório, não merecedor. Nenhum de nós merecemos a salvação, sem exceção, desde Adão até hoje. Até uma criança que nasceu hoje, um bebê que nasceu hoje, não merece a salvação, condenação total. E isso a Bíblia relata em várias passagens, desde o Antigo Testamento até no Novo. Nós não merecemos. E Deus foi lá, preparou tudo isso desde Gênesis 3 para nós. Para aqueles que estão abrindo o coração através da fé, através da crença e recebendo a graça. Como eu falei em outras vezes, a graça está sobre o mundo, mas o mundo quer ser salvo? Não. Se o mundo quisesse ser salvo, que a humanidade quisesse ser salva,
ela teria que mudar as condições dela interior. E só aqueles que proporcionam, que nem nós, aceitamos mudar o nosso interior, que aceitamos a graça de Deus através da nossa fé, alcançada por Cristo através da fé. Volto a falar, não adianta a pessoa falar que tem fé, mas ela não lê a Bíblia, não busca, não tem comunhão, não faz a parte dela, que é o mínimo que a Bíblia mostra, e ela ainda fala que tem fé, e ela ainda fala que é salva. Não é. Tem que mudar o conceito. Para ser salvo, você tem que ter com Cristo em Cristo. Se você não tiver o senhorio de Cristo e a salvação de Cristo, você não é salvo. Olha no versículo 9. As partes da Bíblia, ela vai sempre falando de cima para baixo, que nem eu falei, ou de baixo para cima, ou primeiro falando do espiritual, do divino, depois do humano. E se você colocar aqui, ela fala de cima para baixo. A Bíblia do versículo 8 até o versículo 10, ela fala de cima para baixo. Ela fala que a salvação vem de Deus, a graça vem de Deus, tudo vem de Deus. Aí depois fala assim, ó, ei, no meio do caminho, não é pelas suas obras não, ó. Não somos salvos pelas nossas ações. Não somos salvos porque a gente faz. Não somos salvos porque cada um de nós faz. Se uma pessoa chegar e depositar tudo que ela tem no gasofilato, dizimar tudo que ela tem, ela não é salva por causa disso. Ela não é salva pela ação dela. Ela é salva pelo caráter, pela essência de Cristo na vida dela. Isso faz a pessoa ser salva. Olha no versículo 10 que interessante. E somos e fomos feitos por Ele. Isso está em Gênesis 1:26. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Imagem e semelhança de Deus. O que Ele quer dizer com isso? Que nós temos algumas características, nós temos alguma essência que Deus liberou para cada um de nós. A imagem de Cristo está na nossa vida. E o ser humano, por causa do pecado, quer buscar só o seu favorecimento. As boas obras em nós, para andarmos nele, temos que ter as boas obras. E esse é o tema. E eu vou mostrar para vocês que só quem tem Cristo para fazer as boas obras. Quem não tem Cristo não faz boas obras. Faz boas ações, tem boas intenções, onde o inferno está lotado disso aí. Mas só quem está com Cristo e tem Cristo na vida dele, através do Espírito Santo, para fazer as boas obras. Boas obras, o que é? São todos os efeitos gerados por uma causa, e esta causa faz com que o fato acontece através do efeito. Então, temos um fato. Qual que é o fato? A cruz de Cristo na nossa vida. Antes da cruz de Cristo da nossa vida é o que? Nós nos rendemos a Ele através de nossa fé, nós aceitamos Ele, a cruz de Cristo entrou na nossa vida, passamos a ter um efeito. E qual é o efeito? A boa obra. Se não fizermos boa obra, nós não mostramos e não temos, é para Ele. O reflexo que vai trazer para o próximo. Nós temos que compreender que a cruz é assim. Primeiro a ligação de Cristo conosco com o reino. Depois é demonstrar para o próximo que temos boa obra. Não adianta a pessoa falar que tem boa obra, que é humilde, que é simples, e no próprio caráter dela não demonstra isso. Não adianta a gente mostrar, ou o ser humano mostrar que faz boa obra, ó, é bonzinho, dizimou, ofertou, que não sei o que mais, fez um monte de coisa, mas todas as ações da pessoa é desfavorável contra ele. Por que desfavorável contra ele? Porque quem vai dar o aval da autoridade de Cristo é Cristo.
E quem vai refletir Cristo na vida dele é Cristo que vai fazer isso. Nada é do homem. O homem não pode falar que tem boa obra, e sendo que ele se gaba, ele se acha. Ele não pode falar que tem boa obra, sendo que todas as ações dele é desfavorável. Como eu falei, as boas ações são diferentes de boas obras. As boas ações, o inferno está lotado. De boas intenções, o inferno está lotado. Lotado. E muito. Não é pouco, não. Há um fato que aconteceu há um tempo atrás, que eu lembro muito bem, que eu tinha lido, e antes de eu ser evangélico, foi nos anos 90, que uma senhora estava passando uma dificuldade no Rio de Janeiro, e ela escutou numa rádio, e pediu ajuda através dessa rádio. Colocou o endereço dela, tudo certinho. E tinha uma outra pessoa do outro lado escutando, satanista, que pegou essa situação e falou assim: eu vou ajudar ela e vou levar um monte de cesta básica, um monte de coisa para ela. E levou para ela. Quando chegou lá, os capanga deles, as pessoas que serviam ele, começou a colocar as coisas na casa da irmã. Aí de repente um deles falou assim: você não vai perguntar de quem que é, não? Ela falou assim: não vou perguntar, porque quando Deus quer, até o diabo abaixa a cabeça. De boas intenções, o inferno está lotado. Por detrás dessa intenção, aí tem uma boa ação que vem de Deus. É de Deus que é a ação boa. E é de Deus que a gente tem que refletir essa ação. Em 1 João capítulo 4, versículo 15, para a gente ter uma boa ação, a gente tem que ter uma conversão genuína, que diz: qualquer que confesse que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Ponto, morre a nota. Se a pessoa não confessar e não for genuinamente entregue através de Cristo Jesus, ela não tem Cristo e ela não dá boa obra. Confessar é como um laço de aliança. Confessar é como uma entrega no que se crê. E confessar é fazer algo ou alguma forma em que você vai viver por aquilo. Por isso que temos que viver em Cristo Jesus, porque é Cristo Jesus que vai fazer em nós as boas obras. Eu vou trazer só 3 pontos, e vou ser o mais breve possível com relação a isso. 3 bases para você fazer uma boa obra. Primeiro, fé genuína. Se você não tem uma fé, tem que orar. Se você não tem uma fé sobrenatural, vai ter que orar muito, porque a fé sobrenatural é que move Deus. Não é o sofrimento humano que move Deus, é a fé sobrenatural que move Deus. É uma fé regenerada pela virtude do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. E isso está em Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus fala que vai vir o poder, a virtude do Espírito Santo, e vocês vão testemunhar. Quem? Não é vocês, sou eu. Não é para vocês, é para mim. Não é conforme vocês querem, é conforme eu quero. Por todos os lugares que vocês forem, por todos os lugares que vocês vão. Não é testemunhar do que Jesus fez, é testemunhar Cristo em sua vida. O que Jesus fez, está todo mundo cansado de escutar. Eu poderia ficar 5 anos falar o que Jesus fez na minha vida em 5 anos. Então o que eu quero mostrar é Cristo na minha vida, e não o que Ele fez por mim. Eu não estou preocupado com o que Ele fez por mim, não. Isso aí é uma intimidade entre eu e Ele. Agora, o que Ele é para a minha vida, o que Ele causa em mim, é isso que eu quero mostrar. O poder do Espírito Santo para regenerar a gente, o poder do Espírito Santo para testemunhar Cristo na nossa vida, e o poder do Espírito Santo para fazer o quê? Uma das maiores ordens de Jesus, Mateus 28, 19: ide,
Se o ser humano não faz id, já era. Não tem Cristo na vida dele. E o id não é batendo papo com o irmãozinho aqui não. Não é batendo papo com o fulaninho aqui não. O id também é pela rede social. Se não tivesse rede social, Jesus não aceitava isso. Hoje a igreja que não entrar nas redes sociais, a igreja vai ficar ultrapassada. E você pode ter certeza que a igreja vai perder membros. Porque vai acontecer uma situação que nem essa que aconteceu 15 dias atrás, onde as igrejas estavam tudo online. E todo mundo recebendo conteúdo bíblico através do quê? Da sua casinha, no seu celular, na sua televisão. E vai chegar uma hora que vai acontecer de novo isso. Vai fechar de novo por 15 dias, por 20 dias, por um mês, até por um ano. E vai acontecer. E nós temos que estar preparados para isso. E infelizmente é a realidade. E nós temos que falar. O poder do Espírito Santo age através de nossa fé para ser o mais próximo que Cristo foi. O mais próximo da perfeição do homem que Cristo foi. Porque eu vejo muito pregar, eu vejo muito falar, mas quando eu entro em Marcos, o Evangelho de Marcos, a gente vê Jesus para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Jesus foi homem, senão ele não fala Jesus Cristo homem, filho do homem, eu sou homem. Se ele não tivesse falado que ele era homem, e se ele não sofresse que nenhum homem, ele não poderia estar salvando nós aqui, nesse momento. Agora, muito fala, Jesus Cristo divino. Aonde que ele fez um poder dele se manifestar? Senão ele precisava de encher do Espírito Santo. Tudo foi o Espírito Santo na vida dele. Ele está mostrando que eu e você podemos se encher do Espírito Santo e fazer a mesma obra que ele fez. É essa que é o conteúdo que ele está mostrando para cada um de nós. Ei, eu me esvaziei da parte divina minha, vim como ser humano, cumpri o propósito, me enchi do Espírito Santo, fiz o agendamento do meu Pai, e agora todos vocês podem fazer o que eu faço. Todos vocês podem fazer essas boas obras que eu faço. Mas para isso vocês têm que se esvaziar. Se vocês não esvaziar de si mesmo, não tem como. Todos nós temos que unir através da fé. É um movimento, é uma restauração, é uma transformação, é uma liberdade que Deus traz para nós através da fé. O segundo ponto, com relação às boas obras, como demonstração. Se você não demonstra Cristo na tua vida, já era. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. Coloca para mim, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. Fazendo favor, devemos buscar a purificação. 2 Timóteo capítulo 2, 19. Todavia, o fundamento de Deus ficar firme, tendo esse selo. O Senhor conheceu os que são seus, o qual que profere o nome de Cristo, apartar-se da iniquidade. Então, nós temos que apartar do pecado. Coloca o versículo 21. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para o quê? Toda boa obra. Preparado para quê? Boa obra. Você vai ser um vaso de honra para Deus. Olha o versículo 20. Fazendo favor. Ora, numa grande casa, não somente há vaso de ouro ou de prata, mas também o de pau, o de barro, uns para honra, outros para desonra. 21. 22. Aí ele fala, olha que interessante, com relação a você fazer boa obra, ele começa a relatar um monte de situação que aconteceu entre
pessoas que Timóteo estava confrontando. Aí ele fala: foge também das paixões da mocidade e segue. Para você ter uma boa obra e ser uma boa obra em Cristo, você tem que ter justiça, fé, amor, paz no coração seu. Senão você não faz a boa obra em Cristo Jesus. Aí, devemos buscar essa purificação para sermos vasos de honra, santificando, ser idôneo. Idôneo é ser útil. A pessoa que não é útil dentro da igreja, a pessoa que não é útil na sociedade, a pessoa que não faz nada, não busca nada e está achando que está agradando a Deus. Somos preparados para toda boa obra. Isso fala no versículo. Tudo isso é para quê? Para preparar a gente para toda boa obra e demonstrar o quê? Cristo na nossa vida. É que eu volto a falar, muito testemunho. Eu não quero testemunhar o que Cristo está fazendo na minha vida, não. Eu quero testemunhar Ele em mim, Ele na minha pessoa. Olha que interessante que em 2 Timóteo, o mesmo, no capítulo 3, quer dizer, 2 Timóteo capítulo 3, quando fala no versículo 16 e 17, toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa, para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Olha o versículo 17. Para que o homem de Deus, quem? O homem de Deus é aquele que Deus vai fazer ele ser perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Deus vai preparar essa pessoa para mostrar Cristo nele e manifestar toda boa obra. Somos preparados e instruídos para isso, para toda boa obra. O terceiro ponto que eu quero mostrar para vocês: toda boa obra é para mostrar quem? É para glorificar Deus Pai. Sempre vai ser para glorificar Deus na sua e na minha vida. Temos que dar glória para Deus em tudo que a gente vai fazer. Temos que ser grato para Deus em tudo que temos e tudo que somos. Paulo mostrou isso nas cartas dele. Eu agradeço por tudo que eu tenho, de tudo que eu tenho passado. Em Filipenses, passo por abundância, passo por sofrimento, passo por perda, passo por qualquer situação, mas Cristo está em mim. É isso que eu quero mostrar para vocês. A toda boa obra é mostrar Cristo em mim, na minha pessoa. Não é para mim testemunhar as coisas que Cristo está fazendo, não. Eu não estou preocupado em testemunhar o que Cristo está fazendo em mim, em particular em mim, Ele e eu. Agora, eu mostrar Cristo na minha vida, aonde eu for, isso eu quero. Isso é boa obra na minha vida. Em Colossenses 3, 23, fala que temos que fazer tudo para a glória do Senhor, de todo o coração, e não somente para o homem. A gente não tem que fazer para agradar o homem, a gente tem que fazer para agradar a Deus. Ele é o foco de tudo. E quando você foca Deus, Ele vai falar assim: ah, meu filho, aí o rapaz entendeu. Por que o rapaz entendeu? Porque agora Deus vai falar assim: agora Ele está mostrando Cristo nele. Porque é Cristo que a gente tem que mostrar. Em 1 Coríntios 10, 31 e 33 diz: tudo que for fazer, quer comais, quer bebeis, e tudo fazer para honrar Deus. Ele te deu um corpo, o que você está fazendo com ele? Ele te deu uma alma, o que você está fazendo com ela? Ele te deu uma comunhão com o Espírito Santo, e agora somos templos do Espírito Santo. O que você está fazendo com isso? É para a honra e glória dele. Em Romanos 11, 36 diz: porque dele, por ele e para ele são. Se você não entender isso aí, porque dele,
por Ele e para Ele são todas as coisas, como é que você vai fazer uma boa obra em Cristo Jesus? Em Isaías 6,3, toda a terra está cheia do quê? Da glória de Deus. Pode ter pandemia, pode ter o que for, Deus vai continuar sendo o mesmo. Ele vai continuar manifestando o seu poder e falando assim: eu posso estar em silêncio, mas a terra é minha, o controle é meu, tudo é meu, a autoridade é minha e eu faço do jeito que eu quero. As pessoas que morreram de hoje para trás, infelizmente, a gente não pode olhar para trás. Morreu, fazer o quê? É uma sentença dele. Ou de alguma forma a pessoa plantou, colheu, ou Deus deu uma sentença lá em cima e acabou, já era. É Ele que é o dono da vida, é Ele que é o dono da morte. Está tudo na mão dele. O diabo, assim como o ser humano, só faz ações deles, mais nada. A sentença final é de Deus. Em Colossenses 1,16, que é um versículo, porque nele foi criado todas as coisas, e no final fala assim: tudo foi criado por Ele e para Ele. Outro versículo maravilhoso que fala em Colossenses 2, diz o seguinte: habitou toda a plenitude da divindade em Cristo Jesus. A gente consegue entender isso? E para finalizar, preste atenção no que eu vou falar. O fundamento da obra, boas obras, de Deus, é a palavra dele, ponto. É a palavra dele. O fundamento da obra de Deus é sua palavra. Quem não segue a palavra dele não está fazendo boa obra. Assim será a terra, a palavra de Deus, quer dizer, assim será a palavra de Deus que sai da minha boca, ou assim será a minha palavra que sai da minha boca. Ela nunca volta para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu enviei. Quando ele fala apraz e prosperará, isso está em Isaías 55, ele fala: apraz é conforme minha vontade. Esse apraz aqui é a minha satisfação. Essa é a minha palavra. Eu solto ela, faço do jeito que ela vai, do jeito que ela quer, do jeito que eu enviei para ser, e pronto, acabou. E se a gente não entender a palavra de Deus, a gente não entende nem a vontade dele. A segunda coisa é o fundamento da obra de Deus. A gente está falando sobre boa obra. É realizar pela pessoa de, não é sua, não é minha, é Cristo. Não é realizar nada em você, é realizar Cristo em você, Cristo em mim. Não é para realizar nada em você. As pessoas hoje querem muito bênçãos de Deus. Deus não quer dar bênção, Deus quer dar a vida eterna que está em Cristo Jesus. Não quer dar bênção para ninguém, não. A bênção é uma consequência. Está nos lugares celestiais. Então bota seu joelhinho no chão, começa a orar e começa a agradar a Deus, para Ele liberar nos lugares celestiais as bênçãos dele. Simples. É muito simples de entender. Em João 14:11, crede-me que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crê-me ao menos na causa das minhas obras. Jesus falou isso aqui: você tem que crer no que eu fiz. E está relatado no Evangelho. Se você não crê, você não faz boas obras. E o último ponto com relação à minha conclusão: o fundamento da obra de Deus, nós estamos falando sobre obra, está firmado na pessoa de Cristo através da autoridade dele. Então o fundamento da obra de Deus é a palavra dele, é a pessoa de Cristo e é a autoridade de Cristo. Acabou. Eu trouxe só 3 pontos e agora eu estou trazendo minha conclusão, só 3 pontos. E tem muito mais se for fuçar, se for cavar. Em João 14:12, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço,
e a fará maior do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Quando ele fala e fará muito mais do que eu faço, é que o território naquela época de Jesus não era o planeta Terra. O território de Jesus e naquela época vivente era bem menor do que o mundo habitado hoje. E a pessoa que crê em Jesus vai fazer muito mais territorialmente, vai muito mais longe do que ele foi. Não vai ficar aqui em Pouso Alegre, não. Vai ficar na região, vai passar pela região, vai passar por outros países, vai mover a terra. Jesus moveu todo lugar que ele entrou. Eu sigo um cara que eu acho maravilhoso o que ele fala, e eu comecei a entender, porque eu orei por isso. Ele fala assim: todo lugar que Jesus entrou, ele colocou terror na terra. E colocou. Ele colocou terror na terra. Ele deixou todos os religiosos confusos. Todo lugar que ele entrou, deixou todo mundo confuso, porque ele trouxe assim: ó, eu estou aqui e eu estou perante meu Pai, e estou fazendo tudo perante meu Pai. Quem vai me atrapalhar? Quem vai poder mover alguma coisa contra mim? Isso é as boas obras de Cristo Jesus. Eu agradeço pela oportunidade, e eu espero que vocês tenham entendido. Em nome do Senhor Jesus, amém, pastor. Muito obrigado por tudo. Glória a Deus. Irmãos, quer receber essa palavra? Graças a Deus. Deus continue abençoando. Diácono, servo de Deus, diácono Jean.